Oi, esse é o canal Expressões aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui em São Paulo, na produtora Crazy Joe, para gravar mais um programa para a playlist em busca dos artistas inspiradores por esse mundão. E eu estou muito feliz porque hoje eu tenho comigo uma pessoa que me inspira muito, que é Vivian Amarante, linda, arquiteta de formação, cantora, compositora, comunicadora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal. E a gente está juntas hoje para falar um pouquinho de música, autoconhecimento e espiritualidade. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Viva! Feliz por esse encontro, feliz por conhecer um pouco mais dessa história. E vamos que vamos. Agradeço, viu? Super o convite, muito honrada. E a ideia é essa, né, viu? Que a gente conversa sempre, que a gente se inspirar uns nos outros e a gente trocar. E essa troca sai em coisas, inspirações tão maravilhosas. E me conta uma coisa, Vi. Como que foi essa transição da arquitetura como profissão e formação para a música como profissão? Eu acho que realmente, para responder essa pergunta, eu preciso realmente ir um pouco mais para trás, né? Eu acho que tem experiências na minha vida que aconteceram, inclusive, antes da transição da Vivian arquiteta, né, para Vivian musicista e terapeuta, enfim. Que foi, acho que o fato, Flá, de eu ter começado a meditar com 14 anos. Que eu fechava a porta do quarto, apagava a luz, acendia uma vela e respirava, só respirava, olhando aquela chama. E eu acho que isso criei uma relação muito profunda com a minha intuição. E outra coisa, acho que também bem importante, com 14 anos, também foi um insight que eu tive, que eu falei, eu preciso aprender a tocar violão. Então foi com 14? Foi lá. As duas coisas, foi com 14 anos. E uma já conectada com a outra, né? De certa forma, De certa forma, sim. Aí eu fui cair nos braços de uma excelente professora, né? Que foi a Elza Nogueira, que é a mulher do Paulinho Nogueira, que é um grande violonista brasileiro. Então, era muito curioso, porque eu sentava no mesmo banco, porque o Paulinho Nogueira era professor do Toquinho. E ele dava aula pro Toquinho na mesma sala que a Elza me dava aula. Eu falava, gente, esse aqui é o banco do Toquinho. Imagina, eu sentia assim, sabe? Eu falei, gente, se eu aprender a tocar um décimo do que o Toquinho, continuo sendo louca pelo Toquinho, né? Assim, então acho que tudo começou aí, né? E aí, enfim, eu estudei, senti de fazer arquitetura, sou apaixonada até hoje, né? Esse espaço lindo aqui, eu entro num espaço e tenho essa paixão pelo espaço, pelo ambiente, assim, né? Mas aí, na faculdade de arquitetura, eu já comecei a me interessar pelo espaço interno, né? Tanto é que eu tenho um projeto aí na gaveta de um dia fazer, quem sabe, um doutorado, que é a relação do espaço externo e espaço interno, do inconsciente do ser humano. Então, esse quê digamos assim, porque já é a ponte para Vivian terapeuta, né? Essa educadora aí, comunicadora. Enfim, e aí eu me tornei arquitetura, trabalhava já uns 10 anos, Flá, eu acho, como arquiteta, mas continuando com essa relação ali fina. Com a meditação, com o autoconhecimento, que já estava dentro de você desde os seus 14 anos. Sim, e acho que um dado importante também de trazer é que meu pai tinha uma relação com um centro espírita, meu pai trabalhava, dava passe, assim, mas de um lugar assim... muito amoroso, assim, sabe? Então eu acho que foi uma educação dentro de casa, assim, essa relação, né? Mais do que com religião, eu vejo que, não, hoje eu falo que o amor é a minha religião, né? Então, com esse lugar do meu pai, assim, até muito amoroso. E ele falava, filha, pra gente se conectar com essa inteligência, assim, né? A gente não precisa de nada, precisa ter amor no coração, enfim, tudo veio sendo uma construção de um contexto, assim, né?
E aí eu ali super arquiteta, eu estava nessa época assim trabalhando, eu lembro, numa grande empresa de cenografia, e eu trabalhava, imagina, eu coordenava equipes pelo Nordeste do Brasil, eu viajava, e era 20, 40, 60, muita gente, assim, e eu gostava daquilo, né? Mas aí quando eu ia meditar, menina, tinha uma voz que falava assim, Aqui, né? Aqui no eu ia peito. lá para aquele momento de quietude, de silêncio, e a voz falava assim, você precisa largar tudo. E eu falava, meu Deus, o que eu faço? Porque é uma informação, o que eu faço com essa informação? Você precisa largar tudo. E na época eu tava, né, eu não tava casada, mas tava morando com um amor, assim, e aí eu falo que eu tinha gatos, peixes no aquário, flores no jardim, paredes coloridas e uma voz dentro de mim. E essa voz falava, você precisa ir para a Espanha. Quando eu tinha 19 anos, eu fui para Barcelona com a faculdade, fui dar uma volta assim, para um congresso de arquitetura e me apaixonei assim, profundamente por Barcelona, fiquei encantada, e aquilo eu falei, um dia eu volto. E aí, enfim, né, o casamento estava meio assim, o trabalho estava bem cansada, o meu pai morreu, que foi uma questão, que foi um grande marco assim também na minha vida, né? Eu falo que assim, a morte virou uma grande mestra nesse sentido, porque acho que a gente, em algum sentido, a gente acha que a gente é eterno. E quando alguém muito perto faz a passagem, assim, eu fico emocionada toda vez que eu falo. Você fala, caramba, essa existência é finita mesmo. Então eu não tenho muito tempo a perder de ir atrás do que eu realmente, do que pulsa, né, na alma, assim. E aí eu arranjei um curso de arquitetura para fazer, de iluminação e cores, né, no espaço, assim. E eu falo hoje, foi uma grande desculpa, porque eu fui para fazer esse curso de 6 meses e eu fiquei 9 anos fazendo música. Então, começou em Barcelona. Começou nas Ramblas do Planeta. E uma amiga falou assim, Vi, você não compra um violão e vai tocar, você vai ser mais feliz do que trabalhar de camareira. Eu falei, é mesmo, né? Eu nunca tinha feito isso, Flá, de tocar assim na rua, público, assim, né? E aí eu lembro que literalmente eu comprei um violão e uma bicicleta. Eu nunca tinha feito isso, realmente primeiro eu fui tocar nas Ramblas mesmo, assim, né? Na rua, pro público, rua, você, seu violão, feliz, sua bicicleta. Feliz. E aí lá eu fui estudar música pra valer, assim. Eu já tinha estudado um pouco de violão aqui, né? Como eu falei, um pouco de voz. E o que você tocava, Vi? Aí eu fui estudar a música brasileira fora do Brasil. E aí eu comecei a tocar... isso, lá eles amam bossa nova, né? Aí você fazia bossa nova. Fazia bossa nova, fazia umas MPBs, Caetano Veloso. E ao mesmo tempo, paralelo, eu encontrei um brasileiro, o BD, que é um grande violonista que morava lá. Paulinho Lemos também, fiz aulas com ele. Conheço. E aí eu fui, paralelo a estudar teoria musical, né? Que eu estudei numa escola pública lá, né? Que foi muito legal, assim, nós tive professores espetaculares da teoria musical mesmo, né, na escola de Badalona, eu fazia aula de violão da música popular brasileira com esses violonistas, assim, né, e aí, menina, eu tocava na rua, então a rua é um grande, além de ser uma grande escola, porque ali você lida com todos os públicos do mundo inteiro. Comecei a conhecer músicos do mundo inteiro, porque eles vinham tocar bossa nova e eles chegavam em mim. Aí vinha flautista de Israel, músico do Sri Lanka, músicos da África. E aí eu comecei a conhecer gente do mundo inteiro. E aí um africano, que é um grande mestre, assim, o Kwame, me chamou para começar a fazer vocais para ele, backing vocal, numa banda de afrobeats, assim, né? E aí eu comecei com ele, assim, e aí foi muito importante falar, porque com ele, os africanos, eles têm uma coisa fundamental para a música acontecer, que é disciplina. Ele falava assim para mim, Vivi, the practice is the food, ou seja, a prática é o alimento para a música. Tem que estar ali, ó. The practice is the food, ou seja, Então eu fiquei 2 anos com ele, assim, foi uma grande escola, assim, toda semana ensaiando. E aí era big band, assim, sabe? Era uma banda com 12. E aí você começou também a ter esse contato com outros músicos que
com os palcos. E aí eu comecei com esse projeto, com o meu projeto de voz e violão. Aí eu saí da rua, porque aí fui pra rua, aí fui pro metrô, né? Aí comecei a participar de festivais do metrô, de música, porque lá em Barcelona tem isso, que é bem comum, né? Aí começou a coisa assim a crescer, assim, né? Eu comecei a formar bandas, aí um teatro começou a me chamar para eu fazer uma banda de forró. Aí eu falei, bom, eu não vou só formar, né? Aí comecei a chamar amigas, assim, formei bandas de mulheres. Aí eu tive 5 bandas nesses 9 anos. Aí trabalhei, tive a alegria, que foi um projeto que nos levou, assim, muito longe, que foi o Tambor de Saia. Que massa. Que foi onde eu conheci a Jabu, mestra, né? Que foi a ponte da gente se conhecer. Um beijo na Jabu. Maravilhosa. E o Tambor de Saia foi outra escola, assim, porque a gente começou a ir para festivais para França, para toda a Espanha. A gente chegou a tocar na Rússia. Assim, foi um projeto que tinha muito poder, assim. Eram 6 mulheres, era só percussão e dança e voz. Então a gente dançava, tocava e cantava, e eu era a comunicadora da banda. E então eu contava essas histórias, assim. Menina, eu cheguei a contar essas histórias em russo. Aprendi a falar russo para poder fazer show na Rússia. E por último eu tive um quinteto que chamava Vívio Amarante Quintet, que era eu e mais 5 músicos fazendo as minhas músicas. Porque eu comecei a compor, né? Nesse meio tempo eu gravei o primeiro disco. E aí eu encontrei uns músicos que falaram, a gente quer te acompanhar. Eu falei, maravilhoso. E a gente começou a fazer, inclusive, umas costuras das minhas músicas com flamenco, que também é uma grande paixão aí na minha vida. Que te traz também memórias afetivas, né? Porque eu imagino também que nesses 9 anos deve ter sido muito pro seu eu, assim, pro seu interior. Nossa, lá atrás tinha alguma coisa que me falava que eu precisava largar tudo, que eu precisava mudar. De repente, eu tô aqui e eu tô conseguindo realizar. E aí, como que foi essa volta pro Brasil? Então, um outro marco que foi importante ainda lá em Barcelona foi que eu conheci uma mestra de meditação indiana, conhecida como Ama, que ela é conhecida por um abraço. Assim, ela dá uma bênção que é um abraço. E ela me fez entender que eu já fazia música para o despertar da consciência, mas eu não era consciente. E aí aquela mesma voz que me falou quando eu estava no Brasil e falou, você precisa largar tudo e ir, essa mesma voz começou a voltar e falou, tá na hora de voltar. Aí eu comecei a sentir, e aí voltei, e aí foi curioso, porque aí eu fui me dando conta, né, quando eu cheguei, eu falei, eu preciso fazer terapia. Porque terapia é bom para todo mundo, né? Pra gente se entender, pra gente se conhecer e tal. E aí fiz uma amiga aqui que ela falou, Vi, acho que ia ser legal para você fazer terapia transpessoal. Aí ela me explicou que a psicologia transpessoal, ela faz o casamento da ciência com a espiritualidade, né? Quando a gente consegue olhar para o ser além da personalidade, além, né? O trans é além. E quando eu fui procurar um terapeuta que ela me indicou, comecei a fazer terapia com ele. E quando eu vi, ele atendia dentro da Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz. E aí, um dia eu tô lá sentada esperando para entrar na sessão, aí desce uma amiga, assim, e eu falei, nossa, você por aqui e tal. Aí a gente se abraçou e ela me veio com um folheto e falou, Vi, eu acho que isso aqui é a sua cara. E aí era o folheto de uma formação, eles têm lá uma formação holística de base, que é uma formação de 2 anos de profundo autoconhecimento. Assim. É uma formação que a base dela é um seminário desenvolvido para a ONU, de educação efetiva para a paz e tal. E aí, quando a gente acaba essa formação, a gente tem o convite de fazer uma obra-prima, que é a expressão, cada um encontrar uma expressão artística de expressar o que foi aquela formação para você. E eu escolhi fazer música, né? As pessoas podem dançar, podem fazer poesia, expressão artística, o que você quiser. E eu fui fazer música, foi tão legal, porque aí eu falei, bom, eu comecei a compor, né? Já sabia que no final ia até comecei a compor algumas canções, aí eu falei, vou gravar uma voz e violão. Eu falei, acho que eu vou chamar um amigo baixista, se ele não topa, né? E aí foi muito legal que na época a gente tinha essa banda,
E aí a gente falou, vamos dar um nome pra banda? E ele falou assim, vamos chamar Pragode. Porque a gente cantava Pragode, né? Não era pagode, era Pragode, Pragode, né? Deus em inglês, né? E aí o outro percussionista falou, não, mas parece pagode. Mas eu falei, não, esse nome é muito bom. Então, se você não vai usar aqui na banda, eu vou chamar o meu disco de Pragode. E aí esse disco, que virou a minha obra-prima, porque ele acabou virando... É isso, eu chamei o baixista, aí chamei o amigo baterista, aí chamei o amigo tecladista. Quando eu vi, menina, eu tava gravando um disco. Porque eu gosto de estar no meio da banda, eu gosto de estar com os músicos. Delícia, né? Era um voz e violão, de repente já tava sem pretensão, virou um disco. E aí eu fiz. E esse foi seu primeiro álbum? Foi o segundo. O segundo álbum, o primeiro em Barcelona. O primeiro lá, segundo álbum. Então, isso. O segundo álbum nasceu da Unipaz. Dentro da Unipaz. E aí, chegou um momento que apareceu a formação, a pós-graduação na psicologia transpessoal. E aí nasce o terceiro álbum, que é o Eu Sou. E a gente vai falar dele. Vamos demais. Porque eu acho que o Eu Sou veio num lugar muito profundo, assim. Ele nasceu de muitas vivências. Uhum. Né? E de muita vontade desse autoconhecimento, não só seu, mas de passar isso para as pessoas. É curioso, né, Flá? Porque aí, assim, o Eu Sou, ele nasce já com uma intenção maior do que ser só mais um disco de entretenimento. Vai nascer mais do que um show, aqui vai nascer um lugar onde eu possa oferecer autoconhecimento com entretenimento. Fazer da música uma ferramenta de trazer mensagens de algo, na verdade, muito maior que eu. E aí foi também numa noite muito importante de meditação, de conexão, de intuição, que veio a informação. E ali eu decidi, eu vou gravar um disco, ele vai se chamar Eu Sou, e junto dele vai nascer um trabalho onde eu possa inspirar, mais do que entretenimento, autoconhecimento e essa inteligência espiritual. E isso vai se chamar Workshop Eu Sou. E vem muito de isso que você está falando agora, também vem de quando a gente começou, que você falou assim, eu não queria mais me fragmentar. É isso. Isso, exatamente. Como se fosse até um fechamento. Não fechamento, mas queria achar uma palavra, mas como se fosse... É uma síntese, uma né? síntese. Uma integração. Eu acho que é muito lindo, assim, porque eu penso que é tão maior do que eu, assim, eu sinto como um portal, na verdade, para inspirar, sabe? Mais pessoas, assim, a terem coragem, né? Uma das músicas eu falo, assim, né? A terem coragem de ser a nossa verdade. E esse grande convite de todos esses trabalhos, no fim, hoje, que eu tenho feito, assim, como as composições, como a Vivian, educadora, comunicadora, né, terapeuta, mentora, enfim, em todos os sentidos, é realmente para trazer esse grande casamento entre o autoconhecimento e a espiritualidade, na verdade, como uma grande ponte para que todos possam encontrar o Eu Sou dentro de si. Que coisa mais linda. E Vi, que lindo. E como que foi o processo criativo e como você estabeleceu? Então, o álbum vai ter tantas músicas, então eu vou ter lançamentos. Como que foi um pouco a sua estratégia? Exatamente, isso é uma palavra bem chave, assim, aí nasce de uma estratégia, né, assim, eu tenho lá os meus mentores, né, desse lado de business music mesmo, assim, né, então sou muito grata, aí eu tenho o Super Jacques Figueiras, que é um francês aí também, né, que tem me acompanhado aí com o novo cenário musical, e ele também me orientou legal para ter um lançamento estratégico, né, em vez de eu lançar, agora que eu vou lançar o disco, na verdade, é o compêndio de músicas que eu já vim lançando desde novembro, e agora eu tenho só mais uma música que é inédita, mas as 9 canções, assim, 8 já estão disponíveis na plataforma, mas agora eu lanço o álbum completo, né?
Mas tudo isso com muita estratégia. E elas estão nas realmente. plataformas e no seu YouTube também. Sim. Todas têm clipe, Vi? Não, nem todas Não, têm. todas clipe. têm, Eu mas fiz você um também- super clipe. Mas você fez o super clipe de lançamento Fiz. também do Eu Sou, É. que você gravou na Chapada. Na Chapada dos Veadeiros. Coisa mais linda. E também desse lugar, assim, sabe? Vai estar passando aqui. Aham. Ali aquele solo de cristal, aquelas cachoeiras, é algo que me traz para minha natureza de um lugar muito profundo. Eu sou o ar, o fogo a queimar, eu sou a terra, água do mar. E aí meu, ficou um clipe, ficou super bonito, assim, no final, tão auspicioso, né, Flávio? Porque aí no final, quando a gente tava acabando de gravar, num dia lindo, assim, que a lua tava de um lado, o sol se pondo do outro, e aí pousa um louva-a-Deus em cima da câmera. No tanto é que o final do clipe a gente colocou o louva-a-Deus assim na minha mão e fecha o clipe com essa imagem, assim, o pôr do sol, e aquele um sinal, né? Sincronicidades é Deus falando com a gente, né? Precisa ver se a gente tá aberto para ouvir. Eu vou ampliar um pouco o conceito hoje aqui da saúde mental, porque não dá pra gente falar de saúde mental separada. Aqui eu penso, aqui eu sinto, aqui eu sou. A Vivi é minha mentora transpessoal, então a gente se fala sempre, a gente sempre tá juntas. E eu tava escutando outros vídeos seus no seu canal. Como a presença, ela é libertadora, ela tipo, porque não é presença, eu tô presente aqui, eu sou... Não, presença com você, né? Presente na própria vida. Presente na própria vida, aberto, olhando. Indo para um lugar mais profundo no sentido assim de você virar uma testemunha presente de si na própria vida. Testemunha presente de si na própria vida. Mais uma pérola. E Vi, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, indo pro Eu Sou, pra gente amarrar isso, que eu quero amarrar também o Eu Sou com o Work Show. Tá. Então, no Eu Sou, quantas músicas? 9. Então, 9 músicas. Você tem seu show também. Tem o show. Tem o seu show ao vivo com a banda. E desse projeto também nasceu, que eu queria que você contasse um pouco mais também, de como acontece esse workshop. Através do sopro da intuição. Desacelera e se deixe estar. Mantenha a presença no corpo, na alma e o brilho no olhar. Se a gente estiver com a mente muito barulhenta, não tem espaço para essa informação chegar. E se deixe levar, que a sabedoria da alma irá te guiar. E o mais interessante é pensar que todas as escolhas são baseadas ou no medo ou no amor. Que bom seria a gente escutar muito mais a intuição, a voz que fala com sabedoria e traz a informação. Então é meio que um show palestra, um show aula, um show experiência, vivência, onde com as próprias músicas eu tô ali fazendo a música e já levo a galera para meditação. Aí eu faço mais uma canção e já tô fazendo o público respirar. Aí eu faço mais uma e tô trazendo uma mensagem de sejamos todos os agentes da transformação desse mundo melhor, né, que a gente quer viver. Que aí costura também, que lá atrás você falou assim, a minha vontade era não só de fazer música para entretenimento, mas música para o autoconhecimento, e eu acho não. E nesse projeto, e no seu workshop, você amarrou tudo isso. É o que eu disse, assim, eu acho que é a grande síntese, o melhor de mim
numa grande integração e numa grande síntese, assim, da Vivian essência, né? Porque essa essência dessa múltipla, né? Dessa multiplicidade, assim, que eu acho que somos, né? Enfim, na verdade, é como se eu estivesse, assim, a serviço, à disposição nesses formatos, né? De show, de workshop, de mentorias, dessa comunicação também, assim, a serviço desse despertar. No fim das contas, o despertar da consciência é o despertar do melhor que habita em cada indivíduo, né? E a partir daí, a gente se unindo, tem a grandeza da inteligência coletiva, que eu acho que é o que a gente está precisando. Mas no site viviamarante.com tem tudo lá. Eba! Posso pedir para você tocar? Pode pedir para Posso? Uma do Eu Sou que você escolher pra gente? Combinado, vamos tocar. Vamos? Antes da gente encerrar? Fechado. Eba. Obrigada, meu amor, você, minha querida, pelo esse trabalho tão importante para a humanidade que você faz, que você é a serviço, porque você se entrega para ele. E muito obrigada. O mundo te agradece demais. Lindo. Eba, a gente quer te escutar um pouquinho. Vamos embora de Eu Sou? Vamos. Eba. A vida é um presente. Viva a vida de Vivian Amarante. Viva. Aqui no canal Expressões no YouTube. Viva. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se inspirado com essa artista maravilhosa, essa facilitadora da paz, do autoconhecimento. Fica aqui com a gente, se inscreve, compartilha e me ajuda a fortalecer esse coletivo de artes por esse mundão. A vida. Um beijo no coração. Viva! Viva a vida! A vida é um presente, viva! Eu agradeço cada amanhecer. Amo a aurora, ver o sol nascer. Me entrego ao mistério do anoitecer. Deixar o silêncio me preencher. Um, dois, três e viva a vida. Abraço, deixar-se acolher com um sorriso se derreter. Simplicidade, pureza e fé. Sonhar, confiar e fazer acontecer. Estamos juntos. Viva a vida. Viva a vida cada amanhecer. Oportunidade para escolher. Qual é a vida que eu quero viver? Buda dizia, bom é o que faz bem. Um, dois, três, viva a vida. Muito obrigada, Flá. Na beleza do presente, quem já tiver consciente prefere agradecer. Viva a vida, só o fato de estar vivo já é um belo motivo pra você cantar comigo. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida.
querida, viva! Viva a vida! Viva demais! E Buda já dizia, bom é o que faz Bom é o que bem. faz bem, que a gente faça boas escolhas. Exatamente. Obrigada, Assim seja. meu Obrigada amor. a você. Tamo junto. Viva! Muito. Beijo!